Você já perdoou pessoas que te feriram? Talvez tenha perdoado quem mentiu para você, quem decepcionou você, quem foi embora, quem disse coisas que você nunca esqueceu. Mas existe uma pessoa que talvez ainda esteja faltando nessa lista. E esta pessoa é exatamente você. Você já pediu perdão? Já reconheceu coisas que fez? Talvez até tenha mudado completamente, mas quando aquela lembrança volta, alguma coisa dentro de você ainda diz: como eu pude fazer aquilo? Se eu pudesse voltar naquele dia, ou então eu deveria ter feito e ter sido diferente. Só que você não pode voltar e talvez esteja cometendo um segundo erro, tentando pagar todos os dias por um erro que aconteceu uma vez. Olá, que alegria falar com você mais uma vez. Hoje nós vamos tocar em uma ferida que muita gente esconde muito bem. A pessoa trabalha, sorri, ajuda os outros, segue a rotina, mas carrega por dentro um tribunal que nunca encerra a sessão. E eu quero fazer isso com cuidado, porque perdão não significa fingir que nada aconteceu. Há erros que precisam de arrependimento, há consequências que precisam ser assumidas, há danos que, quanto possível, precisam ser reparados. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e viver em condenação permanente. Existe um peso que não aparece no rosto quando você está em público. Pode ser uma palavra dita no momento errado, uma decisão financeira, um relacionamento, uma oportunidade desperdiçada, uma falha como pai, como mãe, como filho, como cônjuge ou como amigo. Um período da vida que você preferia apagar. E talvez você seja extremamente misericordioso com os outros, mas implacável consigo mesmo. Para os outros você diz: ninguém é perfeito. Para você, mas eu deveria ter sabido. Para os outros você diz: as pessoas mudam, mas para você, depois do que fiz, não tenho direito de seguir em frente. É aí que arrependimento e autopunição começam a se confundir. Arrependimento pergunta: o que preciso mudar? Autopunição sentencia: eu sou aquilo que fiz. E essas duas coisas não são iguais. Eu quero levar você para Pedro. Pedro havia dito que permaneceria com Jesus, mas na noite em que Jesus foi preso, ele negou 3 vezes conhecê-lo. Não foi um erro pequeno para Pedro. Lucas registra que depois ele chorou amargamente. Imagine o peso daquela memória. A voz, a pergunta, a negação, o galo cantando, o olhar de Jesus. Depois da ressurreição, em João 21, Jesus encontra Pedro. E Jesus não finge que nada aconteceu. Ele toca exatamente no lugar da ferida. 3 vezes pergunta: você me ama? E 3 vezes entrega responsabilidade. Apacenta as minhas ovelhas.
Isso é poderoso. Jesus não disse que Pedro não havia errado. Pedro errou. Mas Jesus também não transformou o pior momento de Pedro em sua identidade definitiva. O homem que negou não terminou apenas como o homem que negou. Ele continuou caminhando, servindo e amadurecendo. Existe diferença entre dizer eu fiz algo errado e passar o resto da vida dizendo eu sou o meu erro. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Romanos 8:1 declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Salmo 103 descreve a misericórdia de Deus e diz que Ele afasta de nós as transgressões, como o Oriente está distante do Ocidente. Esses textos não dizem que nossas escolhas nunca produzem consequências. Perdão não apaga automaticamente uma dívida financeira, reconstrói sozinho um relacionamento ou desfaz uma palavra dita. Graça não é irresponsabilidade, mas também não é uma autorização para você criar uma pena adicional e interminável para si mesmo. Se Deus oferece perdão ao arrependido, continuar se destruindo não repara o passado. Você pode assumir consequências sem transformar consequência em identidade. Mas então, Valmir, por que a gente se pune? Às vezes pensamos que sofrer por tempo suficiente prova que estamos arrependidos, como se sorrir novamente significasse desrespeitar quem ferimos, como se reconstruir a vida fosse diminuir a gravidade do que aconteceu. Mas arrependimento verdadeiro produz mudança. Autopunição produz prisão. Arrependimento diz, não quero repetir isso. Autopunição diz, não mereço mais viver algo bom. E a outra armadilha. Você julga a versão antiga de você usando tudo aquilo que sabe hoje. Isso não significa inocentar o passado. Significa reconhecer que, se você realmente aprendeu, amadureceu e mudou, então aquela experiência também participou da formação da pessoa que você é agora. Você não precisa inocentar a pessoa que você foi para respeitar a pessoa que está tentando se tornar. E eu quero falar de 4 coisas que precisam ser separadas. Primeiro é arrependimento. Reconheça o que aconteceu sem minimizar. Chame o erro pelo nome. Não invente desculpas. Segundo, responsabilidade. Se existe uma consequência que é sua, assuma. Se precisa pedir perdão, peça. Se existe reparação possível e apropriada, repare. Terceiro, aprendizado. Pergunte o que isso me ensinou, o que mudou em mim, que limite, hábito ou decisão precisa existir para que eu não repita aquilo. E quarto, autopunição. Essa é a parte que você precisa aprender a soltar. Porque autopunição não é reparação. Ficar se machucando emocionalmente não devolve o ontem. Se puder reparar, repare.
Se puder e precisar pedir perdão, não hesite, peça. Se precisar assumir uma consequência, assuma. Se precisar mudar, mude, mas depois continue. E quando não dá mais para consertar, talvez essa seja a parte mais difícil. Existem coisas que ainda não podem ser reparadas, outras não. Talvez a pessoa já não esteja perto, talvez o relacionamento tenha terminado, talvez a oportunidade tenha passado, talvez o tempo não volte. E é justamente aí que a culpa tenta criar uma máquina de tempo emocional. Você revisita a cena 100 vezes tentando produzir um final diferente, mas nenhuma quantidade de sofrimento hoje altera o fato de ontem. Então, o caminho muda. Você não conserta o que é impossível consertar, voltando mentalmente ao passado. Você honra o aprendizado vivendo diferente no presente. Talvez não possa voltar a ser um pai diferente naquele ano, mas pode ser mais presente agora. Talvez não possa retirar uma palavra, mas pode aprender a falar diferente daqui para frente. Talvez não possa recuperar determinados anos, mas pode parar de entregar também os próximos anos ao mesmo erro. Você não honra o passado destruindo o presente. E agora uma grande virada. Pare de transformar uma página num livro inteiro. Eu quero falar diretamente com você que tem uma lembrança específica na cabeça agora. Talvez até tenha uma data, uma cena, um nome ou uma decisão. E você já revisou aquilo tantas vezes que parece que sua vida inteira ficou resumida naquele capítulo. Mas escute, um capítulo não é o livro inteiro. Seu erro pode fazer parte da sua história sem receber o direito de escrever sozinho o seu futuro. Pedro teve uma noite de negação, mas a história de Pedro não terminou naquela noite. E talvez você também precise parar de se apresentar internamente pelo pior dia da sua vida. Você não precisa dizer que aquilo foi certo. Não precisa dizer a verdade inteira. Eu errei. Eu reconheço. Eu aprendi. Eu assumo o que é meu. Eu não vou continuar destruindo quem estou me tornando por causa de quem eu fui. Eu vou propor uma ação para hoje. Preste atenção. Depois desta mensagem, pegue uma folha e escreva 4 frases. 4 frases. O que eu fiz, o que eu já reparei, o que ainda posso reparar, o que eu preciso parar de carregar. Isso é muito importante, porque eu já passei esse período na minha vida aonde eu auto me condenava. E foi isso que eu fiz. Depois de algum tempo, eu me perdoei. Foi muito difícil, porque eu me culpava por tudo que tinha acontecido comigo e principalmente na vida de pessoas que eu amo. E aí um dia eu me perguntei, o que foi que eu fiz? O que eu já reparei? O que eu ainda posso reparar e o que eu preciso parar de carregar. Eu quero te dizer que depois dessas 4 frases, tudo mudou na minha vida.
Hoje já tem muito tempo que eu sou uma outra pessoa, que eu passei a me amar, perdoei todo mundo, pedi perdão a quem precisava, reparei aquilo que poderia ser reparado e continuei a minha jornada. E hoje eu estou aqui, falando dia após dia com você, através de mensagens, te incentivando e te estimulando a prosseguir e a não desistir. Mas eu quero te dizer, não escreva para se condenar, escreva para organizar aquilo que a culpa deixou misturado. Talvez você descubra que existe algo para fazer, então faça. Talvez descubra que já fez tudo o que estava ao seu alcance e agora só continua se castigando. Então talvez seja a hora de aprender a receber graça também para você. E eu quero te dizer, o seu futuro não precisa pagar eternamente pelo seu passado. E é como é libertador isso. Talvez você tenha pedido perdão a Deus há muito tempo, mas continue tentando pagar uma dívida emocional que Ele não mandou você carregar para sempre. Você não honra seu passado destruindo seu presente, pode ter certeza disso. Você honra o aprendizado não repetindo aquilo que aprendeu que machuca. E isso sim é transformador. Então, se puder reparar, repare. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar assumir uma consequência, assuma. E se precisar mudar, mude. Mas depois, faça assim como eu. Continue. Talvez o maior pedido de perdão que ainda falta na sua história seja olhar para aquela versão antiga de você e dizer: eu não concordo com tudo que você fez, mas também não vou passar o resto da minha vida destruindo quem eu me tornei por causa de quem eu fui. E eu vou te dizer, isso eu falei um dia olhando nos meus próprios olhos, na frente de um espelho. Foi doloroso, chorei muito, mas foi libertador. Foi como se tirasse um peso das minhas costas. Faça isso também e você vai ver o quão é bom. Seu passado merece aprendizado, mas o seu presente merece responsabilidade e graça. E seu futuro não precisa ser uma prisão construída com os erros de ontem. Não adianta ficar olhando o passado, porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Quem me conhece já sabe que eu fui depressivo ao extremo. Era ansioso e o pior, eu tinha síndrome do pânico. Tudo me amedrontava, tudo eu fazia ali na minha mente, ali, qualquer detalhezinho para mim era monstruoso, era enorme. E eu ficava em pânico. E hoje eu sou uma pessoa liberta, calma, não sou ansioso. E eu vivo um dia de cada vez. Cada 24 horas para mim é importante. Eu só deixei de fazer aquilo que eu fazia outrora. Deixei de magoar as pessoas e principalmente me tornei o meu melhor amigo. Não tenho dependência emocional e sou totalmente dependente de Deus. Então, se essa mensagem encontrou uma ferida que você carregava em silêncio, compartilhe com alguém que também precisa parar de se condenar. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.